Imagina que durante toda a sua vida você lute para satisfazer os desejos do seu coração. Até que um dia você encontra uma sala onde é possível você, ao entrar nela, satisfazer de uma vez por todas todos os desejos do seu coração. A dica desse autor: não entre nessa sala. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou empolgado para te apresentar um livro que foi uma verdadeira guerra mental. Isso porque durante a leitura eu ficava assim, nossa, que espetáculo! E ao mesmo tempo, caramba, eu não estou vendo alguma coisa aqui que não bate com o cristianismo. Eu não sei o que pensar desse livro, eu não sei se ele é magnífico ou complicado, eu não sei se ele é extremamente ortodoxo ou extremamente heterodoxo. E é por isso que eu preciso da sua opinião. Uma coisa eu sei, você precisa ler esse livro. Eu estou falando da obra Você é Aquilo que Ama, do James K.A. Smith, da editora Vida Nova, que provocou um verdadeiro rebuliço na minha cabeça. Quer saber mais um pouco? Então vem comigo. Para começar, eu preciso dizer que essa é uma obra filosófica bem diferente das outras obras filosóficas que você leu por aí ou que você ouve falar por aí. Não é uma obra de difícil leitura, ao contrário, é uma obra de fácil leitura. Você entende todos os argumentos do autor, você entende o que ele está criticando e qual a sua nova proposta. O único problema é que eu não sei se eu concordo com essa nova proposta, apesar dela fazer muito sentido. O autor é PhD em filosofia, é também professor de filosofia no Calvin College e esse livro ganhou um prêmio de uma importante associação canadense como o melhor livro cristão do ano. Então, vamos embora saber o que esse livro fala e se você concorda ou não com ele. O livro vai trabalhar praticamente 3 premissas. A primeira delas é de que você não é aquilo que pensa, mas aquilo que ama. Você não é governado pelos seus pensamentos, mas você é governado pelos seus desejos. A segunda premissa é de que provavelmente você está muito enganado sobre aquilo que ama. Você pode pensar amar alguma coisa, quando na verdade ama outra coisa. E por fim, ele então vai colocar uma equação onde você pode calibrar o seu coração para desejar e amar as coisas certas. Ainda não entendeu? Continue comigo que eu vou te explicar. Vamos começar então a destrinchar esse livro, mas eu vou pedir um pouquinho mais da sua atenção porque é um livro um pouquinho mais complicado e eu preciso que você entenda os argumentos apresentados pelo autor, até porque eu não quero que crie nenhuma confusão a respeito do livro. Vamos lá. Primeiro argumento: você não é aquilo que pensa, você é aquilo que deseja ou você é aquilo que ama. E aí, durante todo o livro, ele vai demonstrar para você que o ser humano não é um cérebro num palito. Ou seja, não basta você mudar o seu pensamento para você mudar a sua atitude. Não basta te encher de novas informações para que você comece a praticar alguma coisa. Isso não funciona. Por quê? Porque muitas vezes o seu pensamento está desalinhado com aquilo que você deseja. E ele vai passar todo o livro dando exemplos de como comprovar que você não é aquilo que pensa. Ele começa com o exemplo da comida saudável. Você e eu sabemos que devemos comer comida saudável. E por que não comemos? Porque não desejamos. Apesar de nós termos a informação correta, nós não desejamos aquele tipo de comida. Se nós não mudarmos o nosso desejo, não vai adiantar ter o pensamento correto. A mesma coisa funciona com os nossos comportamentos. Você e eu sabemos como tratar nossas esposas, nossos esposos, filhos, como trabalhar corretamente, como tratar os nossos familiares, nas nossas relações. E por que não fazemos? É porque eu sou babaca. Porque não desejamos. Nós já temos o pensamento correto, nós já sabemos o que devemos fazer, mas nós não desejamos fazer aquilo. Então, o que ele vai argumentar? Que o pensamento, você ter a informação correta, é só o início do processo. É óbvio que você deve ter a informação correta, mas isso é só o início do processo. Vamos partir para algo mais profundo? Não basta você ter a teologia correta. Por quê? Porque a teologia correta pode estar só na sua mente. Se você não deseja praticar aquele tipo de teologia, se não é o seu desejo colocar aquelas informações em prática, de nada vai adiantar a sua teologia correta. Então, ele começa dando essas pauladas por aí, dizendo, olha, você não é aquilo que pensa e não adianta você encher a sua cabeça de novas informações pensando que se você pensar corretamente, você vai agir corretamente. Não, você precisa cuidar também dos seus desejos, você precisa cuidar também do seu coração para que o seu coração se alinhe àquilo que você pensa.
A primeira grande consequência de você adotar essa nova premissa de que as pessoas não são aquilo que pensam, mas aquilo que amam, está no discipulado cristão. Quando uma pessoa se converte e ela vai ser discipulada por alguém, normalmente nós achamos que o discipulado é somente inserir novas informações na cabeça desse novo cristão. Então basta eu trazer para ele aquilo que ele deve ou não deve fazer, ou trazer para ele como é que um cristão age na família, como é que um cristão age com a esposa, com os filhos, no trabalho e pronto. Essa é a formação do discipulado. Mas segundo James K. Smith, isso está longe de ter sucesso, porque você vai trazer muitas informações, mas os desejos dessa pessoa ainda não foram transformados. Você precisaria estar muito mais interessado nos desejos do que nas informações. Então, ele vai nos instruir o seguinte: é óbvio que você precisa trazer informação, mas acima de tudo você precisa trazer novos hábitos para esse cristão, porque são os hábitos que vão calibrar os desejos e os desejos que vão fazer com que ele faça ou não faça determinada coisa. Você precisa estar muito mais interessado em calibrar o coração do que em calibrar o cérebro desse novo cristão. E para James K. Smith, a forma que você calibra o coração de um novo cristão, a forma que você faz discipulado, é quando você forma um novo hábito na vida desse discípulo. Então você precisa estar ciente de que, mais do que trazer informação para a cabeça do novo cristão, você precisa trazer novos hábitos para ajudá-lo a calibrar o seu coração. Olha o que ele diz: se você é o que ama e o amor é um hábito, logo o discipulado é uma reformulação dos hábitos de seus amores. Muito bem, pessoal, antes de continuar falando a respeito desse livro, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, porque eu estou sempre trazendo um vídeo como esse daqui. Se você gosta de literatura cristã ou de literatura secular lida através de uma cosmovisão cristã, esse canal foi feito para você. Inscreva-se lá embaixo, acione o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E não esqueça de dar o seu joinha, porque isso também ajuda na divulgação do nosso canal. Quero te convidar também a nos seguir lá no @Livros e Teologia no Instagram, porque eu estou sempre trazendo alguma coisa nova por lá. Todo dia de manhã, ou quase todo dia, nós temos o LT News, onde eu trago para você os principais lançamentos, as principais promoções e os principais vídeos que você não pode perder. Então nos siga no @Livros e Teologia. O segundo argumento do livro é: você pode não amar aquilo que você pensa amar. E essa talvez seja uma das partes mais interessantes desse livro, porque o autor vai nos dizer o seguinte: pense bem, será que realmente você ama aquilo que você imagina amar? Ele conta a respeito de um filme soviético de 1979 chamado Stalker, onde duas pessoas estão atrás de uma sala mítica, onde as pessoas, ao entrarem nessa sala, têm todos os desejos do seu coração realizados. Mas acontece que depois de passar o filme inteiro procurando por essa sala, eles acabam encontrando essa sala, mas agora eles têm medo de entrar nessa sala. Isso porque a sala não vai realizar os desejos que eles imaginam que eles têm. A sala vai fazer um scanner nos seus verdadeiros desejos, e são esses verdadeiros desejos que serão realizados. Quando os dois descobrem isso, então eles ficam receosos de entrar nessa sala. E a minha pergunta é: você ficaria receoso de entrar numa sala que escaneia o seu coração e realize verdadeiramente os desejos mais profundos do seu coração? Bem, segundo o autor, é bem possível que muitas vezes nós não amemos aquilo que nós pensamos amar. E ele não fala isso apenas apontando um dedo e falando: olha, toma cuidado, seja um crente melhor. Não é isso a proposta do livro. Ele vai nos dar ferramentas para que você calibre o seu coração, para que você pense e ame verdadeiramente as mesmas coisas. E como ele vai fazer isso? Através dos hábitos. Segundo ele, a forma de calibrar o seu coração para as coisas verdadeiramente cristãs, para as coisas verdadeiramente de Deus, é você formando novos hábitos. Então, se você deseja Deus, você precisa formar hábitos que te ajudem a buscar aquilo que você ama. Esse é o verdadeiro calibrador do seu coração. Ele vai nos dizer o seguinte: o hábito demonstra muito bem se o nosso coração está calibrado ou não com aquilo que nós pensamos desejar. Então veja, por exemplo, um piloto automático de um avião. Então, quando o avião está voando, 95% das tomadas de decisões ali são feitas pelo piloto automático e apenas 5% são feitas pelo piloto humano. Da mesma forma, os nossos hábitos são da mesma maneira. Eles são 95% daquilo que nós fazemos, e são esses 95% do que nós fazemos que verificam se realmente nós amamos aquilo que nós dizemos amar. Então, vamos ao exemplo. Imagine que você diz que ame a Deus de todo o seu coração acima de todas as coisas. Acontece que, se nós verificarmos os seus hábitos,
nós podemos verificar que quem está acima de todas as coisas é o dinheiro, é a esposa, é o esposo, é o filho. Através dos seus hábitos você demonstra aquilo que verdadeiramente você deseja. E é por isso que você precisa mudar os seus hábitos, para que os seus hábitos desejem realmente a Cristo. Durante todo o livro, o autor vai utilizar o conceito de liturgia como algo maior do que cosmovisão. Segundo ele, liturgia são desejos expressos em hábitos. Durante todo o livro ele vai utilizar essa palavra liturgia com esse significado, como se fosse a cosmovisão da pessoa, ou como ele prefere, como se fosse os hábitos que demonstram os verdadeiros desejos da pessoa. Então toda vez que você vê essa palavra liturgia aqui, você lembre, não é liturgia cultualística, não é ritualística. Na verdade, é muito próximo do ritual, mas segundo ele é o hábito. Os hábitos vão demonstrar as verdadeiras liturgias que as pessoas têm. E aí ele vai desenvolver nesse capítulo ainda a respeito sobre como o nosso coração pode ser enganoso, a respeito de uma liturgia do shopping que é simplesmente sensacional. Como ele faz uma comparação direta do shopping com a igreja e como muitas pessoas são devotas a essa nova religião chamada shopping. E é simplesmente incrível essa comparação. Outra coisa importante são as citações e o exemplo do autor. Ele vai fazer aqui também uma liturgia daquele filme Beleza Americana, que é outra coisa magnífica de se ler. Bem, você pode ter certeza, a leitura vale muito a pena. Na terceira e última parte do livro, ele vai tratar então a respeito das liturgias que existem no mundo e como essas liturgias estão disputando o nosso coração, como muitas vezes a liturgia do nosso coração é diferente daquela liturgia que nós pensamos ou que nós afirmamos ter. E ele então vai desenvolver uma técnica de como você vai calibrar o seu coração para que a liturgia que esteja no seu pensamento e na sua boca esteja também dentro do seu coração. Segundo ele, isso só é possível com a repetição, ou seja, com o hábito. O hábito é o calibrador do coração. É ele que vai fazer com que a sua liturgia seja correta. E aí é que vem a parte mais complicada desse livro, que eu não sei se eu concordo com tudo com o autor. Isso porque o autor vai desenvolver uma forte tendência a dar importância, e muita importância, à tradição. Segundo ele, é muito importante que o culto seja tradicional, que seja repetitivo, porque essa repetição é que vai calibrar o seu coração à liturgia correta. Ele vai falar, por exemplo, da importância do culto ter uma repetição contínua de certos atos. Ele dá alguns exemplos aqui. Me parece que ele é anglicano. Eu acho que ele é anglicano, eu não tenho certeza absoluta. Mas ele vai dar muita ênfase a esse culto tradicional, inclusive feito pela Igreja Católica. A Igreja Católica, se você for em uma missa, você vai ver que é uma repetição de hábitos e hábitos e hábitos. Então toda missa tem determinadas coisas que são repetitivas. Isso, segundo ele, é importante para calibrar o seu coração. E durante todo o restante do livro ele vai falar de diversas outras coisas que é importante você ter para calibrar o seu coração. Ele vai falar a respeito de você ter liturgias ou tradições na sua casa para formar as liturgias. Segundo ele, as tradições da sua casa têm que ajudar as tradições da igreja a calibrar o seu coração. Então, dentro da sua casa, você deve ter inúmeros tipos de tradição, porque essa repetição dessa tradição vai fazer com que o seu coração seja calibrado à verdadeira liturgia. E é nessa parte que eu fiquei com um pezinho atrás, porque eu não sei se realmente aquilo que ele propõe seja de fato a solução para o problema da calibração do coração. Eu não sei se o fato de você repetir alguma coisa realmente vai fazer com que você entenda e pratique aquela coisa de modo espontâneo ou que você queira, ou se simplesmente você adotou aquele hábito e aquele hábito você vai começar a fazer sem nem perceber aquilo que você está fazendo. Esse é um perigo que eu acho que o autor não viu, ou que se ele viu, ele deixou passar, ou ainda que ele acha que isso é legal, que o fato de você repetir uma coisa, mesmo você não tendo absoluta consciência daquilo que você está fazendo, da repetição que você está tomando, seja uma coisa boa. Automaticamente o seu coração está calibrado. Então imagine o seguinte, vou dar um exemplo de como isso pode acontecer. Imagine que você tenha o hábito, que você desenvolva um hábito de todo dia de manhã você levantar e orar. Isso, segundo o autor, é um bom hábito e um bom calibrador do seu coração. Mas imagina se você, todo dia de manhã, você levantar e orar, mas você fazer isso tão habituado ou tão automático que você nem pensa na sua oração. Que você repete uma oração sem ao menos crer nela ou pensar naquilo que você está dizendo.
Será que isso realmente calibraria o seu coração para um desejo verdadeiro do Senhor? Bem, essa é a minha principal dúvida. Existem outras aqui no livro que eu fiquei com um pezinho atrás, mas essa é a minha principal dúvida. Será que o fato de eu repetir alguma coisa, e aí eu vou entrar até no catolicismo, então nós temos ali os católicos, alguns católicos, eu sei que não são todos, alguns católicos que repetem o terço, mas muitas vezes eles estão repetindo aquela oração sem nem ter noção do porquê que eles estão fazendo aquilo. Eles acreditam que a mera repetição possa ser algo bom. Segundo o autor, é mais ou menos nessa vibe que ele vai. Ou seja, essa repetição por si só já seria boa para calibrar o coração, e eu não sei se eu concordo com isso, apesar dos argumentos do autor serem muito interessantes. Para finalizar, eu quero falar de algo muito interessante que esse livro tem, que é a respeito do tapa de película que ele dá nos cultos racionais. Durante toda a minha vida de leitura, eu vi sempre livros que falam muito mal dos cultos emotivos, de como aquele culto que só toca a sua emoção é ruim para você. Mas pela primeira vez eu vi, com um embasamento tão magnífico, um autor dizer que o culto racional é tão ou mais maléfico do que o culto emocional. Aquele culto que te enche de boa teologia, mas ela só toca o seu intelecto. Ela só coloca em você uma nova informação teológica. Essa informação não tem poder para mudar a sua vida. Ele vai dizer que um culto deveria tocar o seu intelecto, mas deveria tocar o seu coração, deveria tocar aquilo que você deseja. Então, se o culto emocional é incapaz de tocar o seu intelecto, ao mesmo tempo, um culto meramente intelectual é incapaz de tocar o seu coração e o seu desejo. E eu sei que hoje em dia nós estamos atrás desses cultos intelectuais, dessas pessoas que vão trazer uma boa teologia, uma revelação nova de teologia, ou mesmo uma teologia ortodoxa, mas muito bem fundamentada nos pais apostólicos, em Calvino, em Lutero, em Arminio, sei lá. E aí a gente acha isso o máximo. Mas quando eles estão tocando a mente, mas não estão tocando o nosso coração. Isso é muito importante, a maneira que ele desenvolve aqui eu achei fenomenal. Tome cuidado com os cultos intelectuais. Tome cuidado para que a sua liturgia não seja voltada para o intelecto e incapaz de mudar aquilo que você deseja e aquilo que você ama. Chegamos aos pontos negativos do livro. Primeiro ponto negativo, vida nova, folhinha branca. Eu não estou suportando mais. Dificulta a leitura. Eu sempre leio à noite e eu leio aqui na minha biblioteca que tem luz branca. Isso quer dizer o quê? Que reflexo e ainda com a ajuda do meu óculos dificulta bastante e cansa muito as minhas vistas. Então, vida nova, eu vou sempre reclamar das folhinhas brancas. Outro ponto negativo é a respeito do desenvolvimento do conceito de liturgias. Veja bem, ele vai falar que liturgias é mais do que cosmovisão. E olha só, um livro desse tamanhozinho aqui, então não dá para explicar o que ele quer dizer literalmente com liturgia. Ainda que você entenda o conceito, mesmo que superficialmente aqui, eu acho que precisaria de mais explicações a respeito disso, do que verdadeiramente é uma liturgia. Bem, eu descobri que esse ponto negativo pode ser suprido com outro livro do autor, eu tenho ele aqui, que é um livro também lançado pela editora Vida Nova, de uma trilogia que o autor tem, chamada Liturgias Culturais. Esse é o volume 1, chamado Desejando o Reino, Culto, Cosmovisão e Formação Cultural. Então, eu acredito que essa explicação melhor a respeito de liturgias vai acontecer aqui nesse livro, que eu já coloquei na minha lista de leitura. Bem, para finalizar, eu preciso dizer que, como ponto negativo, eu também coloco o fato de o autor dar uma ênfase exagerada na tradição, e eu não sei se eu concordo com ele a respeito da forma como ele acha que fazer automaticamente uma coisa serve como calibração do meu coração. Então, se eu faço uma coisa automática, mesmo sem ter muita ciência daquilo que eu estou fazendo, isso seria um importante calibrador da minha liturgia cultural. Eu não sei se eu concordo com essa afirmação. Vamos para a nota de Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito, do James K. A. Smith, editora Vida Nova. Para esse livro nós vamos dar 9,5 mochés. Isso mesmo, 9,5 mochés. Eu não acho que eu nunca dei nota fracionada, mas esse eu tive que dar, porque eu não queria dar 10, mas também não queria dar 9. Eu queria dar 9,5. Isso quer dizer o seguinte, eu não sei se eu concordo com tudo desse
livro. Entretanto, ele é um livro extremamente cativante, um livro extremamente prático e da maneira como o autor foi colocando, a escrita do autor é sensacional. Então eu não vou tirar pontos do livro simplesmente porque eu não concordo com tudo que o livro está ali. Até porque mesmo aquilo que eu não concordo foi muito bem escrito e muito bem fundamentado. Então, como o autor propôs alguma coisa e entregou realmente aquela coisa, eu mereço dar uma nota boa para esse livro. Então, 9,5 mochés é a nota do Você é Aquilo que Ama. Muito bem, pessoal, ficou interessado nesse livro? O link vai estar lá embaixo e comprando através desse link você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. Outra coisa, você já leu esse livro? Leu? Gostou? Não gostou? Concorda com o autor? Não concorda? Deixe lá embaixo nos comentários, vamos bater um papo, que esse é um livro que eu desejo muito de novas opiniões ou de novas visões a respeito dessas teorias. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.